Vamos seguir. Então, estamos falando sobre a alegação de incompetência. Então, hoje, falamos dessa questão da estrutura, né, da contestação, para que a gente relembre vários aspectos. Onde a incompetência ela é alegada? Preliminar de contestação. Não importa se ela é absoluta ou se ela é relativa. Qual a diferença, então? Quer dizer que hoje, desrespeitar a competência absoluta e relativa dá no mesmo? Não. Só o momento de alegar é o mesmo. Só que nós temos uma peculiaridade. E essa peculiaridade, ela vem no parágrafo 1º. E aí que já nos diz, a incompetência absoluta, ela pode ser alegada a qualquer tempo e a qualquer grau de jurisdição. Então, nós precisamos lembrar que, sendo uma situação de incompetência absoluta desrespeitada, por exemplo, uma ação trabalhista proposta na vara civil, isso é uma regra de incompetência absoluta, não foi alegado essa incompetência absoluta na contestação. Não foi alegado na contestação, não tem problema. Se for absoluta a incompetência, ela pode ser alegada a qualquer momento, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Se o processo estiver em fase recursal, pode ser que nesse momento, na fase recursal, se reconheça a incompetência absoluta. Além disso, uma das características da incompetência absoluta é que o juiz pode declará-la de ofício. Então, mesmo sem ser provocado ou questionado, o juiz de ofício pode reconhecer que aquele processo está indevidamente naquele lugar, naquele juízo. Se for competência relativa, se houver desrespeito à competência relativa, e ela não for alegada em contestação, e quando eu falo em contestação é até a contestação, eu posso alegar antes, mas se não for alegado até a contestação, ocorre preclusão. A parte não pode mais alegar incompetência relativa. E qual é a próxima consequência disso, né? Não alegando incompetência relativa até o momento máximo, que é a contestação, vai ocorrer o que nós chamamos de prorrogação de competência. Ok? Então, assim, de maneira muito tranquila, a incompetência absoluta, ela nunca vai convalescer, no sentido de que houve desrespeito à incompetência absoluta, com o tempo isso pode ser ignorado por completo. Não. Incompetência absoluta sempre vai poder gerar uma nulidade. Inclusive, se houver uma sentença que ignora a incompetência absoluta e essa sentença transitar em julgado. E mesmo com sentença transitada em julgado, sentença esta ignoradora da incompetência absoluta, cabe rescisória para rescindir, para tornar nula essa sentença que diz respeito à competência absoluta. Então, mesmo a coisa julgada que diz respeito à competência absoluta pode ser rescindida. Agora, se for competência relativa, eu tenho até a contestação para alegar. Não aleguei até a contestação, não alego nunca mais. E aquele juízo inicialmente incompetente se tornará competente. Isso que a gente chama de prorrogação de competência, tá? Essa é a diferença básica, né? Tem outras, mas não é o caso agora de ficarmos lembrando, entre competência relativa e absoluta. Essa é a primeira previsão que nós temos no parágrafo 1º, né? Dessa peculiaridade em relação à competência absoluta. Mas temos outras. O artigo 64, ele nos traz 4 parágrafos. E aqui nós temos uma curiosidade, que é muito importante. Uma delas nos interessa mais, tem a ver com a nossa matéria, né? Quando eu olho o artigo 64, preste muita atenção aqui no tio. Quando eu olho o artigo 64, parágrafos 2º, 3º e 4º, primeiro não. Artigo 64, parágrafos 2º, 3º e 4º. Nós temos um instituto que é representado pelos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 64, que se chama translatio iudice, que está no próximo slide, o nome deles. A aplicação do princípio translatio iudice.
Translatio iudice é um instituto de direito processual atrelado à regra de competência que está previsto nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 64 do CPC. Ok? Vamos dar uma olhada, então, nesses parágrafos, porque são importantes nessa nossa conversa sobre competência. Parágrafo 2º do artigo 64. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Isso parece algo besta, mas não é. O que acontece aqui? Se o processo está tramitando de maneira regular, em um determinado momento surge ali uma petição atravessada, alegando a incompetência do juízo. Se houve questionamento de incompetência, o juiz não continua com a tramitação. O processo não pode seguir antes do juiz se manifestar sobre a incompetência. Isso é para evitar situações que acontecem bastante em outras alegações, onde o juiz recebe a alegação e ele fala assim: deixo para apreciar a determinada alegação no momento oportuno, ou deixo para apreciar essa circunstância no momento da sentença, por exemplo. Essa prática, que é muito comum no processo em outras alegações, é inadmissível diante da alegação de incompetência. E isso é a primeira aplicação da translatio iudice. Foi alegada incompetência, o juiz precisa se manifestar em seguida e responder a esse questionamento de incompetência. Note que o parágrafo 2º diz, após manifestação da parte contrária. Quando o parágrafo 2º fala após manifestação da parte contrária, isso tem relação com o artigo 9º do CPC, que fala daquela proibição da decisão surpresa que nós conversamos na aula passada. Lembra que nós temos um artigo lá naquela parte do direito processual fundamental que diz o seguinte: o juiz não proferirá decisão contra uma parte sem ter dado a ela a oportunidade de se manifestar. Então, pensa comigo. Eu sou o autor, propus a ação naquele lugar, porque eu acho que tem que estar naquele lugar. Vem o réu e atravessa uma petição dizendo: Vossa Excelência é incompetente para julgar esse caso. Qual é o papel do juiz diante disso? Não dá continuidade ao processo. Intima o autor para se manifestar sobre a petição do réu, porque ele tem que ouvir a outra parte, artigo 9º e 10, lá do início do CPC. Após isso, imediatamente ele se pronuncia. Presta atenção no tio. Olha a lógica da coisa. Toda vez o juiz vai ter que ouvir a outra parte. Se você analisar a previsão do CPC de maneira simples e uma maneira como você vai encontrar na maioria dos livros, você vai ter uma resposta que sim, o juiz tem que dar a oportunidade para outra parte. Tecnicamente falando, e aí aprofundando a nossa discussão sobre o processo, o juiz não teria necessidade de ouvir a outra parte se fosse incompetência absoluta. Então, imagine que o juiz não percebeu que houve desrespeito da incompetência absoluta. O réu veio e levantou essa lebre, sabe? No caso de incompetência absoluta, para mim é muito claro que o juiz não tem necessidade alguma de intimar o autor para se manifestar, por uma razão muito simples. Se na incompetência absoluta o juiz pode declará-la de ofício, ou seja, sem provocação, por que ele tem que ser obrigado a intimar outra parte para se manifestar? Entende? O código não fala nada sobre isso. Isso é uma questão de aprofundamento teórico, de reflexão. Mas, se for uma pergunta com resposta aberta para você escrever, coloque as duas hipóteses. Num primeiro momento, de acordo com a lógica da translatio iudice, parágrafo 2º do artigo 64, após a alegação de incompetência realizada por uma parte, cabe ao juiz ouvir a outra parte, até mesmo em respeito ao artigo 9º, e após isso se manifestar. E não existe no parágrafo 2º nenhuma condicionante entre ser absoluto ou relativo à incompetência. Todavia, sendo a incompetência absoluta possível de declaração de ofício, seria possível admitir que, após uma suscitação ou um questionamento de incompetência absoluta, o juiz de imediato reconhecesse, sem ouvir a outra parte, fazendo uso analogicamente da sua possibilidade de ofício reconhecê-la. Então, temos aqui essa ponderação para ser feita, mas a lógica da translatio iudice
O sentido dela, que eu acabei aprofundando para outros caminhos, né? Alegou, o juiz tem que responder, ainda que após a manifestação da outra parte, mas ele não vai poder falar, deixo para apreciar a incompetência no saneamento, por exemplo. O processo acabou de começar, inicial. Aí veio a contestação, não teve nem, ou nem veio a contestação. A primeira manifestação do réu, ele já alegou incompetência. Não houve nem audiência de conciliação ainda. Aí o juiz fala, deixa para apreciar a incompetência no saneamento? Jamais, isso é inadmissível. Ok? Parágrafo 3º. Professor, Oi? assim, fugindo um pouquinho, Manda ver. se a parte, ela pede algo e o juiz, ele simplesmente deixa de falar sobre aquilo, sem falar que vai decidir sobre aquilo posteriormente, enfim, ele só passa direto. Eu posso considerar que ele esqueceu? Você pode considerar que é uma omissão. Sendo uma omissão, essa omissão está suscetível a embargos de declaração. Vamos aprofundar essa discussão, Jonathan. Os embargos de declaração, eles tecnicamente servem para atacar decisão judicial omissa, obscura, contraditória ou que possua erro material. Até o código anterior, admitia-se embargo de declaração em face de sentença, acórdão, decisões monocráticas. Abriu-se essa possibilidade para as decisões interlocutórias. Pacífico. O código atual prevê, excepcionalmente, a possibilidade de embargos declaratórios, inclusive de despachos. Então, hoje, via de regra, qualquer omissão de magistrado poderia ser atacável mediante embargos de declaração. O que na prática vai acontecer, como é muito comum que haja um receio sobre isso, né? Às vezes, advogados vão se manifestar com uma petição chamada assim, pedido de reconsideração. Isso não existe no código, pedido de reconsideração. Tanto é verdade que eu já vi alguns juízes negarem, escrevendo assim, deixo de apreciar a manifestação do sequencial tal, que é esse tal pedido de reconsideração, por ausência de previsão legal. E, de fato, é ausente essa previsão legal. Mas seria possível fazer embargos de declaração, sim, tá? Nesse caso. Ou o nome que a pessoa quiser dar. O nome iuris da peça, ele não é relevante, não é o nome da peça que a caracteriza. A peça ela é identificada pelo pedido. Então, ainda que você chamasse a peça de pedido de reconsideração e no seu pedido você requeresse que o juiz esclarecesse ou suprisse uma omissão, essa tua manifestação teria a natureza de embargos declaratórios e teria que ser analisada, teria que ser respondida, porque nós não temos limite para embargos de declaração. Uma nova omissão ensejaria embargo de declaração dos embargos de declaração. É claro que sempre é possível a litigância, a multa, não é litigância de má-fé, a multa por embargos declaratórios, mas daí é assim, né? A briga aí fica grande nesse caso, né? Mas isso pode acontecer, tá? Pode acontecer mesmo uma situação dessa de ausência de manifestação. Se manifeste, não pode deixar isso passar. Entendi. E tanto o advogado quanto, vamos supor, o Ministério Público, ele entra com esse embargo de declaração também, O se foi um Ministério, pedido dele. Vamos se supor, um pedido for um pedido do MP, ok. Ele poderia fazer uso também ele pode desse pedir. procedimento. Entendi. Também. Ok. E aqui também um outro ponto importante, tendo sido um requerimento formulado pelo MP, ele poderia fazer uso dessa via processual, seja o MP fiscal da lei, custos legem, ou seja ele parte, tá? Não seria exclusivo para o Ministério Público atuando como parte. Tá? Entendi. Lembrando que a gente está falando de processo civil, tá? No âmbito Sim. penal, eu não sei como é que funciona essa questão de A minha questão, ela de um procedimento que eu peguei aqui, foi de um inquérito policial, né? Mas aí ficou que era mentira, né? E acabou indo era para ir para infracional, né? Para infância civil. Tá. Porque foi mentira o que aconteceu. E aí
o MP se manifestou para que então fosse encaminhado para a vara de família, né? E não foi, simplesmente não foi. Tá lá, já tem um mês e tal, e aí a gente na Mas não infância foi pelo recebeu. delegado, né? Não, o juiz não. Tipo assim, o MP fez a manifestação para que então fosse encaminhado o processo para vara de infância para averiguar o ato infracional. Tá. Mas Mas o processo estava aí onde? O inquérito estava onde? Na vara tava criminal? na criminal, na Entendi. criminal. E aí ia para infracional por conta da mentira, né, do menor infrator. Tá. Mas aí o juiz só falou do arquivamento e passou batido. Isso. Entendi. E aí Então, mas como eu nesse peguei caso, agora, é que assim, temos que fazer alguns esclarecimentos. Não é porque saiu da esfera criminal, da vara criminal, que deixou de ser jurisdição criminal. Ah, quando a gente pensa em família, e principalmente infância e juventude, nós vamos ter uma parte da infância e juventude que é cível, mas uma boa parte que é penal, mesmo sendo infância e juventude. E aí as regras sim, de procedimentos ou vão ser específicos previstos no ECA, porque o ECA tem uma parte que é penal, aplicando-se também subsidiariamente o Código de Processo Penal. Mas nesse caso, eu penso, mas posso estar equivocado, tá? Como eu digo, não é a minha área de atuação. Quando a gente pensa nos elementos da petição inicial do processo penal, da denúncia, dos requisitos da denúncia, até onde eu me recordo, inquérito policial não é requisito essencial de denúncia. Então, o Ministério Público poderia ingressar com um pedido de investigação perante a vara da infância e da juventude, mesmo na ausência do inquérito policial, e depois pedir para ele ser juntado. Não seria, no que eu me lembro, tá? É necessário esse envio do inquérito para a instauração do procedimento, por não ser, até a época que eu estudei, é claro, requisito da denúncia ao inquérito policial. é que analisando lá, professor, eu entendi pelo menos que se a juíza, né, decidisse sobre mudar o processo para a vara de família, ali, né, como é que eu vou falar transferir o processo? Não é esse o nome que se usa, mas, enfim, transferisse para a vara de família seria muito mais célere do que a gente ter que fazer tudo de novo, Ah, entende? sim, com Para pedir. certeza. Com certeza. Não, eu Até entendo, tem porque uma questão de economia nisso também. porque o É um menor parâmetro infrator, processual. agora, nesse caso, ele tem 17 anos, vai fazer 18 daqui a um mês e meio. Então, Uhum. tipo, a gente já perde muito nisso, né? Por ela Entendi, não ter se manifestado. entendi. Poderia. Sim, isso seria uma situação de declinar competência. Nisso, se houvesse esse reconhecimento, Jonathan, nós estaríamos diante, por exemplo, do parágrafo 3º de 64, que é o próximo desdobramento da translatio iudice. Olha o que fala o parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Qual que é essa regra? A declinação de incompetência, né? A declinação de competência, ela, via de regra, não gera arquivamento dos autos, e sim remessa, envio dos autos para o juízo verdadeiramente competente. Nesse caso, pelo que você está me passando, tá? Eu não vi o caso. O que justificou o arquivamento foi a própria omissão da juíza. Porque se a juíza tivesse falado reconheço que a vara criminal é incompetente e a competência repousa sobre a vara da família, infância e juventude de Arapongas, a consequência desse reconhecimento é a remessa dos autos ao juízo competente e não o arquivamento do processo. Já foi, Entendi, há um tempo atrás, o arquivamento. entendi. Mas, de fato, aí seria uma situação de omissão em que o MP poderia se manifestar, nesse caso, pedindo para que houvesse uma manifestação precisa e específica sobre isso. E fazendo Sim, uso, inclusive, dos argumentos constitucionais. Quando você trabalha com a ideia da celeridade, economia processual, isso é artigo 5º, inciso 78. Isso é devido ao processo legal. Tudo isso é na Constituição, muito mais do que no Código. Então, são parâmetros importantes que poderiam ser utilizados nessa argumentação. entendi. Entendeu? Sim, professor, muito obrigado. Imagina.
Quando a gente fala que, ao se reconhecer a incompetência, isso resulta remessa dos autos, envio dos autos ao juízo verdadeiramente competente, não a sua extinção, essa é a regra. Mas é claro que ela comporta exceção. Então, eu vou comentar com os senhores duas exceções básicas que nós temos para essa situação. Primeira exceção que nós vemos diz respeito aos juizados especiais cíveis. Se você abre lá no artigo 51 da Lei 9.099, o artigo 51 fala sobre a extinção do processo no âmbito dos juizados. Nos juizados, por previsão da Lei 9.099, a extinção por incompetência vai gerar arquivamento e não a remessa. E aí você poderia me perguntar, professor, mas o juiz, no juizado, não poderia fazer uso do CPC e enviar para a vara civil? Poderia, e fazem isso, tá? Mas se nós olharmos a letra fria da lei, o artigo é muito claro no sentido de determinar o arquivamento pela incompetência. Mas, na prática, nós vemos a aplicação do artigo 64, parágrafo 3º, mesmo no âmbito dos juizados, tá? Outra situação que nós temos diz respeito à competência internacional. Competência essa prevista lá dos artigos 21 a 25, de maneira geral, do CPC. Então, só fazendo aí um apanhado muito rápido sobre isso, se a gente abre lá o artigo 21 a 25, você vê um nome, né, do capítulo, que é competência internacional. Os artigos 21 e 22, eles tratam da chamada competência concorrente, onde você vai observar, salvo engano, nós temos 3 exemplos de ações, três tipos de ação em cada artigo, no 21 e no 22. Então, 6 modalidades de ação, em que é competente para julgar aqueles assuntos, aquelas ações, tanto o Brasil como o Tribunal Internacional. É possível que haja julgamento perante o Tribunal Internacional. Lembrando que, ainda mais hoje, em um mundo bastante globalizado e dinâmico, quando a gente fala de competência internacional e da execução de sentença internacional ou cumprimento de sentença internacional, nós não podemos nos esquecer que o cumprimento de sentença internacional não é automático. Não é simplesmente pegar uma sentença internacional, trazer para o Tribunal Brasileiro, traduzir por um oficial juramentado e achar que é título executivo, porque não é. Toda decisão internacional que eu tenho o objetivo de executá-la, eu preciso passar por um procedimento chamado homologação de sentença estrangeira. Esse procedimento chamado homologação de sentença estrangeira é feito exclusivamente no STJ, está lá no 105 da Constituição. Então, só será título executivo judicial a sentença estrangeira após homologada pelo STJ. Então, é processo de competência originária do STJ e tal. Ok, mas nas hipóteses do 21 e 22, admite-se que o processo tramite no Brasil ou fora do Brasil. E se o processo tramitar fora do Brasil, trazendo para o STJ, será homologada a decisão. Se eu pego o artigo 23, o artigo 23 fala de competência nacional exclusiva. Então, ele coloca ali algumas hipóteses de ações em que só se admitirá aquela discussão se ocorrida no Brasil. Se você observar as hipóteses do 23, todas elas envolvem discussão de patrimônio que se encontra no Brasil. Discussão que envolve bem imóvel que está no Brasil ou bens que se situam no território brasileiro. Nesses casos, o Brasil reserva para si competência exclusiva. Existe uma razão prática e até mesmo política para isso, que é a questão de imposto. Quando a gente fala porque lá tem transmissão patrimonial. E quando a gente pensa em transmissão patrimonial no nosso país, eu tenho pelo menos 2 tributos que eu posso colocar sobre isso, que é o ITBI, no caso de bens imóveis, venda, compra e venda, e tem o ITCMD, que é o imposto da causa-mortes, né, da herança, e também o imposto da doação, que no Paraná, por acaso, é a mesma alíquota. Então, no Paraná, mesmo o ITCMD sendo imposto de herança e também de doação, existem estados, é competência estadual, que dividem, diferenciam a alíquota. Causa-mortes é um percentual, doação é outro. O Paraná é 4%, seja doação, seja inventário. Mas você vai para o Mato Grosso do Sul, é 6% se for inventário e 3% se for doação. Aí dá diferença, né? Então, vocês tiveram tributário hoje?
Não, Então, direito de sucessão. legal. A gente vai ver inventário na nossa matéria. A gente vai estudar inventário, quais são as etapas e tudo mais. É um processo muito, muito interessante. Então, a gente tem que tomar essas devidas cautelas. Então, o Brasil reserva sobre si essa discussão, né, sobre transmissão de bens, até por conta de gerar dinheiro em cima disso pelo tributo, pela tributação. Então, nesse caso, e aí o 24 e o 25 vai falar sobre a ausência de litispendência. O 24 fala que não ocorre litispendência se, ao mesmo tempo, nas hipóteses do 21 e 22, tramitar uma ação no Brasil e uma ação fora do Brasil. Isso não é caso de litispendência. E o 25 fala sobre o respeito à cláusula de eleição de foro em contrato internacional, que inclusive foi uma questão da segunda fase da OAB, da prova de direito civil, há uns 2, 3 anos atrás, que era uma pergunta extremamente simples que várias pessoas não sabiam responder. Pergunta besta, que a resposta era 2 linhas, 2, 3 linhas. E essa era a resposta do gabarito, inclusive. Que a ideia era mais ou menos assim: multinacional brasileira firma um contrato com uma multinacional argentina de fornecimento de matéria-prima, direito público, direito internacional privado. E no contrato realizado entre a empresa brasileira e a empresa argentina, eles colocam lá uma cláusula de eleição de foro ao final do contrato, dizendo que para resolver eventuais controvérsias decorrentes desse contrato, elege-se o foro de Montevidéu, capital do Uruguai. Essa era a hipótese, esse era o fato. A pergunta era: houve descumprimento, né, o problema dizia o seguinte: houve descumprimento por parte da empresa argentina nas previsões contratuais estabelecidas. Sendo assim, surgiu a necessidade da empresa brasileira de processar a empresa argentina. Qual é o foro competente? Resposta: foro competente é Montevidéu, capital do Uruguai, por força do artigo 25 do Código de Processo Civil. Simples assim. Deve ser respeitada a cláusula de eleição de foro. Onde que isso entra em relação à extinção ou remessa do processo com o reconhecimento da incompetência? Se, nesse exemplo, essa empresa brasileira ingressasse com uma ação contra a empresa argentina aqui no Brasil, vamos imaginar que a empresa tem sede em Londrina, e ela ingressa com ação em Londrina contra a empresa argentina. A empresa argentina, ou até mesmo o juiz, porque isso é uma hipótese territorial que tem vez de absoluta, ao se manifestar, o juiz reconhecendo que existe cláusula de eleição de foro e essa ação tem que ser proposta em Montevidéu, ele julga extinto o processo. Ele não envia o processo para Montevidéu. Aqui é por uma questão prática e meio lógica também, né? Como que ele vai enviar para Montevidéu? A gente nem sabe quais são os requisitos processuais de lá. Eu vou ter que seguir a regra processual e jurídica daquele país. E quem vai traduzir isso é toda uma função. Daí isso não é problema do nosso judiciário. E aí a parte que quer ingressar com a ação, que assinou um contrato com essa cláusula, ela que arque com essas consequências. Então aí vai gerar extinção. Outra situação em que vai ter extinção e não haverá remessa, quando eu tenho convenção de arbitragem. Se eu tenho um contrato entre pessoas aqui no Brasil, maiores, capazes, direitos disponíveis, né, requisitos básicos da arbitragem, e existe lá uma previsão que, se houver problema, nós discutiremos na arbitragem, e a pessoa ignora a convenção arbitral e entra no judiciário, o juiz reconhece a convenção arbitral como válida, ele julga extinto o processo, ele não remete os autos para o tribunal arbitral. Então, a regra é: acolheu incompetência e envia para o tribunal competente, mas nós temos exceções. São poucas, mas elas existem. Agora, o que mais nos importa na nossa discussão, que é o parágrafo 4º do artigo 64, né, dentro dessa dinâmica da translatio iudice. Olha o que diz o parágrafo 4º. E, gente, isso é sensacional. Fala o seguinte: salvo decisão judicial em contrário, isso já foi objeto de prova de primeira fase, tá? Conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Ingressei com ação no juízo absolutamente incompetente. Então, vamos pensar exemplo esdrúxulo. Eu, Tiso, sou membro da CIPA na FAP. Não sou, mas vamos imaginar que eu fosse membro da CIPA, da Comissão lá de Prevenção de Acidente.
Por ser membro da CIPA, lá, presidente da CIPA, eu tenho estabilidade. Então, não poderia ser demitido sem justa causa. E por uma questão do momento, enfim, a FAP opta por me demitir. Ignorando o fato de eu ser ali o cipeiro, de eu ser o representante da CIPA. Eu, diante disso, verifico que é uma demissão sem justa causa, monto a minha ação e ingresso com uma reclamação pedindo a reintegração no emprego, para ser reintegrado no emprego, porque eu sou de fato estável, eu não posso ser demitido sem justa causa. Só que por um erro, eu proponho essa ação na vara civil. Claro que é um erro absurdo, mas pode acontecer. Propus no juízo absolutamente incompetente. E o juiz da primeira vara civil também não se tocou disso, porque vamos imaginar que é uma vara civil que acumula também o acidente de trabalho. Porque você já deve saber que nós temos varas cíveis que tratam de acidente de trabalho, de empregados que não são seletistas, que são empregados estatutários. Vara civil também julga a questão de trabalho de maneira geral para servidores que não são seletistas. E aí, o juiz, em liminar decisão de urgência, e aqui é o que a gente está conversando, está tudo certo? Para mim tinha dado uma Agora travada. voltou, professor. Travou aqui. Mas voltou, né? Voltou. Não, beleza, vamos lá. E aí vamos imaginar que esse juiz de primeiro grau lá da vara civil, eu peço uma liminar para ser reintegrado imediatamente no posto do meu trabalho e o juiz defere. Juiz absolutamente incompetente, ignora que ele é incompetente e defere a liminar. Chega para a FAP simplesmente uma ordem de recontrate o título, porque ele é estável. A FAP, diante daquilo, vai atrás dos seus profissionais lá do seu corpo jurídico e, imediatamente, o corpo jurídico da FAP atravessa uma petição na primeira vara civil e fala: Vossa Excelência é incompetente, esse processo tem que estar na vara do trabalho. Qual que é a consequência que nós acabamos de ver? Parágrafo 3º e parágrafo 2º. O juiz, ao receber essa alegação, ele me intima como autor, eu me manifesto, ele tem que decidir se ele é ou se ele não é incompetente. Decidindo que ele é incompetente, segunda consequência, ele envia esse processo para a vara do trabalho. Não gera extinção, gera remessa. Declina a competência, como o João colocou. Pergunta, e aí entra o parágrafo 4º. Quando o juiz incompetente reconhece a sua incompetência, isso gerará revogação da liminar? Revogação da decisão de urgência? Resposta: não. Mas precisamos entender essa resposta. Nós precisamos entender que o reconhecimento de uma incompetência nunca gerará revogação automática das decisões proferidas pelo juiz incompetente, inclusive das liminares, inclusive das tutelas de urgência. Elas continuam valendo, mesmo tendo sido proferida. Travou de novo? Oi? Pra mim tá normal. Não, tá bom. Tá. Mesmo tendo sido proferida por juiz absolutamente incompetente, o reconhecimento da incompetência não gera revogação automática. É isso que fala o parágrafo 4º. O que vai acontecer? Eu continuo reintegrado no trabalho pelo reconhecimento da incompetência. Chegando na vara do trabalho, o juiz da vara do trabalho vai se manifestar. E aí ele pode manter a decisão do juiz incompetente, ele pode revogar a decisão. Aí eu estou na rua de novo. E ele pode ficar quieto. Se o juiz trabalhista que acabou de receber o processo nada se manifestar sobre isso, está mantida a liminar. Mas nós temos que entender, o juiz incompetente lá da primeira civil, ele pode revogar? Pode. Quando ele recebeu o argumento de incompetência da FAP, ele poderia falar: poxa, fiz besteira. Revogo a liminar e mando para a vara do trabalho. Aí vai estar revogado, porque lembra que é reversível. Requisito básico. Mas se ele não fala nada, não vai estar revogada, ela está mantida. E chegando na vara do trabalho, o juiz do trabalho pode manter expressamente, pode revogar, faz parte da revogabilidade. E se ele não fala nada, está mantida a liminar proferida por juiz incompetente. Isso tem uma explicação teórica, pessoal, e vou concluir a aula agora, por menos de 3 minutos, falando sobre isso. Lembra
que jurisdição é diferente de competência. Isso é TGP. Competência é a delimitação funcional da atividade dos juízes, mas todos os juízes possuem jurisdição, sendo que jurisdição é o poder de julgar. E isso lhes é dado por força da aprovação em concurso de provas e títulos ou pelas outras formas de se ingressar na magistratura, como quinto constitucional, enfim. É válida a decisão, ainda que seja proferida por um juiz incompetente, claro que suscetível à revogação a qualquer tempo, porque mesmo incompetente, ele detém jurisdição, ele detém poder julgador. Por isso que se valoriza esse tipo de decisão. Então é muito importante nós pensarmos no parágrafo 4º, porque o reconhecimento de uma incompetência, não importa se é relativa ou absoluta, isso não produz automaticamente revogação de liminar. Ainda que a liminar tenha sido proferida por juiz incompetente, se ela não for expressamente revogada por ele, pelo incompetente ou pelo juiz competente que vai receber o processo, ela está mantida. Ok? Fechamos por hoje. Voltamos semana que vem. Bom restinho de semana, bom final de semana. Se cuidem. Obrigado pela presença e participação de todos. Fiquem com Deus. Abraços e beijos para todo mundo. Nos vemos. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Fica com Deus.